Que o seu dia seja super abençoado. Bom dia! E hoje, dia 21 de outubro de 2020, quarta-feira, vamos dar início a mais uma aula. De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho da matemática, envolvendo a parte dos numerais, do 630 ao 639, já dando uma continuidade àqueles números que nós vimos ontem. Vamos também hoje ter uma noção do dobro e recordar a multiplicação do número 2. Em língua portuguesa, nós vamos recordar também, fazer uma revisão daquelas famílias silábicas que tem o L intercalado, como do BL, CL, FL, GL, PL, TL e VL. E vamos também fazer algumas frases, trabalhar a produção de frases para a gente entrar na produção de textos. Vocês vão pegar o caderno, vão fazer o cabeçalho de hoje e vão escrever matemática. E vamos começar trabalhando os numerais do 630 ao 639. Então, aqui nós temos a família do número 630. Então, vamos representar esses números que nós vamos trabalhar hoje. Então, nós temos aqui os 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 630. Para eu formar o 30, eu preciso de 3 barrinhas de 10. Então, 6 plaquinhas de 100, 3 barrinhas de 10, e para formar as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu preciso dos cubinhos da unidade. Então, aqui nós temos o número 639. Vamos fazer agora, então, a leitura do nome dos números. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 e 639. Hoje nós vamos trabalhar a noção de dobro. Para eu poder achar o dobro de um número, eu preciso fazer o quê? Multiplicar esse número por 2. Então, por exemplo, eu tenho aqui o dobro de 5 maçãs. Então, eu tenho as 5 maçãs. Para eu saber o dobro, eu vou multiplicar por 2. Então, todas as vezes que eu falo em dobro, eu preciso o quê? Multiplicar o número da atividade por 2. Então, nesse caso aqui, 5, porque eram 5 maçãs, multiplicada por 2, para poder achar o dobro, 5 vezes 2 é igual a 10. Vocês poderão estar procurando naquela tabuada que eu dei para vocês, que tem todas as tabuadas, do número 1 até o 10. Então, quando tiver alguma situação, problema envolvendo multiplicação, vocês poderão pegar aquela tabelinha dos minions e pesquisar a tabuada que vocês precisam, pesquisar a multiplicação, tá bom? Então, agora aqui, o dobro de 6 flores. Para saber o dobro, então, eu preciso de 6 vezes 2. 6 é a quantidade de flores, vezes 2, porque 2 é o dobro. 6 vezes 2, quanto que dá? Aí, vocês vão colocar a resposta. O dobro de 9 balões. Então, é 9 vezes 2, que é igual, e vão colocar o resultado. O dobro de 7 pentes. Então, 7 vezes 2, quanto que vai dar? Depois, o dobro de 2 gatos. Vamos imaginar, vocês têm 2 gatos. Para poder calcular o dobro, então, 2 vezes 2, quanto que vai dar? 4. Então, 2 gatos vezes 2, né? Para poder calcular o dobro, quanto que vai dar? O dobro de 10 crianças. 10 vezes 2, quanto que dá? Ou 2 vezes 10, quanto que vai dar?
Agora, nós vamos aprender a fazer as continhas envolvendo a multiplicação. Nós já aprendemos a fazer a multiplicação por um número, só pela unidade. Hoje, nós vamos aprender a fazer essa multiplicação por dezena. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer a tabuada do número 2 para poder facilitar no momento em que vocês forem pesquisar para fazer as continhas de hoje. Então, eu vou ensinar. Então, vocês vão completar a tabuada. Vão fazer a tabuada aí no caderninho e vão colocar as respostas. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Como que eu calculo a multiplicação por dois números em cima? Como que eu faço? Lembram da unidade e da dezena que nós já aprendemos? Então, imaginem que aqui na multiplicação também tem a unidade e a dezena. Então, aqui é a unidade e aqui é a dezena. Onde vocês vão fazer primeiro? Primeiro o lado da unidade e depois o lado da dezena. Então, o número que está embaixo sempre é o número da tabuada que eu vou olhar. Então, aqui, ó, não tá 22 vezes 2, 12 vezes 2, 34 vezes 2, 13 vezes 2. Todos os números estão multiplicados por 2. Então, significa que essas continhas eu vou pesquisar na tabuada do 2. Por isso que eu coloquei aqui para vocês fazerem primeiro a tabuada do 2. Então, vamos lá. Vocês vão pesquisar. Então, primeiro vocês vão pegar esse número e vão multiplicar pelo número da unidade. Depois, o mesmo número vocês vão multiplicar pelo número da dezena. Então, vamos entender. 2 vezes 2, quanto que dá? 4. Aí, vão colocar aqui embaixo. Não terminamos ainda. Vão pegar o mesmo 2 e vão multiplicar pelo número da dezena. 2 vezes 2, 4. E formei o número 44. Deu para entender? Então, vamos fazer as outras para poder entender, porque hoje é o primeiro dia. Então, para vocês prestarem atenção e ir aprendendo. Então, vamos ver. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Vai fazer a mesma coisa com a outra. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Agora essa. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Agora, 2 vezes 5 vai dar 10. Vocês vão colocar o número 10 aqui, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. Lembra que eu falei para vocês que todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Agora, aqui nós vamos ter duas continhas que nós vamos precisar subir o número 1, porque é aquele 1 que pertence à dezena. Lembra que a gente fazia isso quando a gente resolvia algumas continhas de adição, que o número era maior do que 9? Nesse caso dessa continha e dessa daqui, vai acontecer a mesma coisa. Então, eu vou dar a noção para vocês de como que vocês vão multiplicar quando precisa multiplicar um número que vai dar maior do que 9. Então, por exemplo, 2 vezes 6. 2 vezes 6 vai dar 12. Então, o que que vocês vão fazer? Vão colocar o número 2 e vão subir o número 1. Depois, vão multiplicar a da dezena. 2 vezes 4, 8.
mais que subiu, 9. Deu para entender? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Aí põe o 12 embaixo. Quando que vocês vão subir o número? Quando a multiplicação já da unidade, ela for maior que 9. Então, nesse caso aqui também olha lá, 2 vezes 9. 2 vezes 9 vai dar 18. Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar o 8 e vão subir o número 1. E depois fazer o outro lado, né, da continha, o lado da dezena. 2 vezes 4, 8. Mas não tem o número 1 que subiu? Então, 2 vezes 4, 8. Mais 1 que subiu, 9. Vocês vão colocar o número 9 aqui. Deu para entender? Então, façam com bastante atenção para vocês não errarem. Hoje eu fui fazendo passo a passo com vocês, como vocês estão aprendendo ainda, para vocês irem prestando atenção em cada detalhe da explicação, para poder aprender, tá? Agora, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar um pouquinho de ortografia. Então, nós vamos revisar algumas famílias silábicas com o L intercalado. Então, vamos ler todo mundo junto. Blá, blé, bli, blô, blu, blão. Clá, clé, cli, clô, clu, clão. Flá, flê, fli, flô, flu, flão. Glá, glê, gli, glô, glu, glão. Plá, plê, pli, plô, plu, flão. Tlá, tlê, tli, tlô, tlu, tlão. Vlá, vlê, vli, vlô, vlu, vlão. Essas sílabas que nós acabamos de ler, elas também fazem parte de algumas palavrinhas. Então, eu coloquei aqui para vocês um banco de palavras que tem essas mesmas sílabas que nós acabamos de ler. Então, vamos ler essas palavrinhas prestando bastante atenção? Flanela, planeta, blusa, atleta, flauta, claridade, iglu, bicicleta, floresta, motocicleta, biblioteca, floricultura, diploma, plástico, clima, Vladimir, flecha, Flávia, glacê, bloco, globo, vlog, inglês, planta. Já que nós estamos trabalhando as palavrinhas com L intercalado, vocês vão formar 3 frases. Caprichem, tá? Façam a frase bem bonitinha e não esqueçam de colocar o ponto final. Vocês deverão fazer uma frase com a palavrinha bicicleta, uma com flores e uma com nublado. Tudo bem? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida na multiplicação, vocês poderão estar me chamando para poder esclarecer e ajudar vocês. Tudo bem? Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.